todos, meu nome é Bruno Aquil, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, do Sul das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente vai falar um pouco sobre síndrome do impacto e lesões do manguito rotador. As duas patologias, na verdade, elas são muito parecidas e elas se entremeiam um pouco. Ambas são as características por ombro doloroso, fraqueza, perda de diadema do ombro. E segundo o Neer, que foi o descritor da síndrome do impacto, a lesão do manguito seria o último estágio da síndrome do impacto. A síndrome do impacto, basicamente, ela é definida pelo impacto da tuberosidade maior do úmero contra o terço anterior do acrômio, geralmente na porção da inserção do supra, na tuberosidade maior, no momento de flexão do ombro. E essa lesão repetitiva, esse impacto repetitivo, leva à formação de osteófitos e esporões na região inferior do acrômio, geralmente pela atração do ligamento coracoacromial. A epidemiologia. Neer descreve a epidemiologia da síndrome do impacto em 3 fases. A primeira fase inicial em pacientes jovens, pelo uso excessivo da articulação glenohumeral. Uma segunda fase mais tardia, de pacientes de meia idade, entre 25 e 40 anos, que tem uma dor crônica intermitente na região do ombro. E uma última fase em pacientes mais velhos, de 40 anos, com uma dor crônica, já com uma formação de osteófito na região inferior do acrômio e também associada à lesão do manguito rotador. A etiologia, a princípio, o impacto clássico, que seria o impacto subacromial descrito por Neer, não tem nenhuma causa aparente, nenhuma causa evidente, é dada simplesmente pelo impacto da tuberosidade maior contra a parte inferior do acrômio. Já o impacto secundário, se é secundário alguma alteração do espaço subacromial, seja por instabilidade da cabeça, que permite que ela impacte anteriormente contra o ligamento coracoacromial, ou contra a tuberosidade, ou contra a parte inferior do acrômio, ou uma diminuição qualquer do espaço subacromial, seja uma tendinite calcária, ou qualquer alteração que diminua essa região. O impacto subcoracoide, ele é pouco estudado, ele não tem um de exclusão, mas geralmente ele é descrito como uma anomalia do coracoide já anatômica, ou iatrogênico, depois de uma cirurgia de instabilidade no qual é feita a osteotomia do coracoide. O impacto interno, que é descrito mais recentemente, que é mais comum em atletas de arremesso, que são atletas que, por ter uma rotação externa aumentada na fase do arremesso, isso é o impacto da tuberosidade maior e do manguito contra a borda posterior superior da glenoide. É importante essa distinção entre o primário e o impacto interno, pois o tratamento delas é muito diferente. Uma falha comum do tratamento do impacto é justamente o paciente que tem impacto interno ser submetido a um tratamento para o impacto primário, descompressão subacromial, que para ele, a princípio, não vai ter nenhuma valia, pois o impacto dele, na verdade, é na região da glenoide, não do acrômio. O diagnóstico da síndrome do impacto. A princípio, o diagnóstico parte da suspeição clínica. Um paciente com dor à flexão do ombro, com pior rotação interna, dor à elevação do ombro, ele é um paciente candidato a ter uma alteração da região subacromial. Esse paciente, a princípio, deve ser passado por um exame físico, avaliação e uma avaliação radiográfica nele é indicada justamente para avaliar o tipo de acrômio que esse paciente possui. O raio-x perfil da escápula com angulação caudal de 10 a 40 graus, também conhecido como túnel do supra, avalia essa angulação da parte inferior do acrômio, a parte anterior do acrômio. A classificação de Bigliani, do tipo 1, tipo o acrômio reto, o tipo 2, o acrômio curvo, e o terceiro tipo, o acrômio ganchoso, que é o mais relacionado a queixas de impacto e lesões do manguito. Além disso, existe o teste terapêutico descrito por Neer, que já conhece o teste de impacto de Neer, e ele passa o paciente, após uma injeção de lidocaína subacromial, ele percebe melhora dos sintomas. Isso é um teste terapêutico que favorece e indica um impacto subacromial desse paciente. A classificação do impacto é dada por Neer, baseada também basicamente na epidemiologia do impacto. O estágio 1, que é o estágio de hemorragia, que é o estágio mais agudo do impacto, de pacientes jovens pelo uso excessivo. O segundo estágio, que é o estágio de fibrose tendinite, é uma parte mais tardia, com lesões repetitivas, um paciente de 20 a 40 anos, que tem aquela dor crônica intermitente. E um paciente no estágio 3, que seria a parte de aqui a formação de esporão ósseo, uma ruptura tendínea, um paciente mais velho, em torno de 40 anos, que já tem uma formação de osteófito no acrômio, uma lesão do manguito e tem uma dor recorrente e não uma dor intermitente, diferente do estágio 2. O tratamento, a princípio, parte do princípio, o tratamento é conservador inicialmente, tendo fala do conservador independente do tipo da lesão, ele parte para o tratamento cirúrgico, então.
Inicialmente, então, pacientes jovens, tratamento conservador, que consiste basicamente em anti-inflamatórios, infiltrações subacromiais com corticoide ou com lidocaína, fisioterapia, principalmente para alongamento do ombro, fortalecimento do manguito e alongamento capsular do ombro. Sem tratamento conservador, pacientes do tipo 2 que não obtém-se melhora, pode-se ser feita a cranioplastia anterior. Pode ser feita tanto aberta quanto artroscópica. No nosso serviço, fazemos sempre artroscópica. E no tipo 3, o paciente também não obtém melhora com a fisioterapia com o tratamento conservador, também é encaminhado para tratamento cirúrgico com a cranoplastia anterior e reparo do manguito, caso ele tenha lesões do manguito. Por isso também avaliando esses pacientes alterações da articulação acromioclavicular. Nesse caso pode ser feita também a ressecção da parte mais lateral, mais distal da clavícula, que seria a cirurgia de Mumford, ou mini Mumford, no caso que seria só a parte inferior da clavícula. As complicações do tratamento cirúrgico desses pacientes. A princípio, como toda cirurgia, tem risco de formação de seromas, infecções, por ser feita uma artrotomia, pode ocorrer fístulas sinoviais, rotura do bíceps, fraturas do acrômio pela descompressão, síndrome da dor regional complexa, a famosa distrofia simpático-reflexa pode acontecer pós-operatória. O paciente pode também evoluir com rigidez, e a lesão mais temida, a complicação mais temida é a lesão do nervo axilar, alterando toda a dinâmica do ombro, principalmente do músculo deltoide. Agora vamos falar um pouquinho de lesões do manguito, né, partindo dessa mesma premissa que essas patologias elas se entremeiam. A lesão do manguito, entendendo que ela funciona como um desfecho final da síndrome do impacto, ela comete pacientes mais velhos, a partir dos 40 anos, mas o pico de incidência dela é em torno da quinta a sexta década de vida, em torno dos 50, 60 até 70 anos. Importante perceber que as lesões parciais, a incidência delas aumenta com a idade, o que mostra que ela também é associada à degeneração. E as lesões parciais, a incidência dela é o dobro das incidências das lesões totais. Tá? A etiologia. A etiologia, basicamente, pode ser relacionada com impacto, basicamente, mas a gente sabe hoje já que existem lesões que não são diretamente relacionadas ao impacto, que são lesões da superfície mais articular, degenerativas, parciais, que só o impacto subacromial não explica esse tipo de lesão. Além disso, a etiologia, a progressão dela não é muito bem definida. O que acontece é que esses pacientes com lesões parciais que não evoluem para totais, pacientes com lesões totais que não são sintomáticos. Então, esse relatório não é previsível. Então, por isso, esse paciente tem que ser acompanhado de perto para acompanhar a sua evolução e melhor tratamento para cada tipo de paciente. O diagnóstico, assim como a síndrome de impacto, ele tem que partir de uma suspeição clínica. A maioria dos pacientes com qualquer condição patológica, seja do manguito rotador, seja com uma alteração, seja impacto, seja uma tendinite calcária, qualquer queixa dolorosa do ombro, o paciente tem um início insidioso, dor articular, fraqueza, perda de ADM ativa. Esse mesmo paciente com uma dor mais noturna, que irradia para a região do deltoide e que tem alteração nos testes especiais para o manguito, seja teste de Jobe, teste do Supra, teste do Infra, teste de Gerber. Esse paciente é um paciente que é um possível candidato a ter uma lesão do manguito rotador. Partindo da suspeição clínica, você pode passar para a propedêutica armada. Nesse caso, importante, um raio-x inicial, com as 3 incidências do ombro, um AP, um perfil e um axilar, justamente para avaliar outras possíveis patologias do ombro, seja uma tendinite calcária, seja uma presença de um osso acromiale sintomático, ou uma alteração da articulação acromioclavicular, que pode ou não ser sintomática, uma artrose acromioclavicular, e também avaliar o tipo de acromio desse paciente, como já dito antes, né? Um acromio reto, curvo, ganchoso, que também predispõe esse paciente a ter lesões no manguito. Outra coisa que além da propedêutica armada que a gente pode usar é a artrografia. Embora em desuso, mas tem o sinal clássico do Geiser, que mostra, após a injeção do contraste interarticular, o paciente tem um escape do contraste pela lesão do supra, mimetizando os Geisers. E ultrassom é um método bastante sensível, em torno de 100% de sensibilidade na mão de um operador bom. O grande problema do ultrassom é que a sensibilidade dele na literatura varia de 58% a 100%, é extremamente operador dependente. Então, se o ultrassonografista não for uma pessoa competente, uma pessoa que está habituada a fazer ultrassom de partes moles, de osteomusculares, a chance de você ter um falso negativo é muito grande. Já a ressonância magnética, a princípio, é o gold standard. O grande problema da ressonância nuclear magnética atualmente é a hiperindicação dela. Pacientes, a princípio, com dor no ombro, seja feito quando
é pedido uma ressonância nuclear magnética, ele pode ter uma lesão no manguito que não é sintomática e não repete a real patologia do paciente. Por isso, antes de qualquer exame mais apurado, seja ressonância, seja ultrassom, esse paciente deve passar por uma reabilitação funcional, reabilitação fisioterápica, pois grande parte de outras patologias podem ser tratadas sem pedir uma ressonância. A classificação das lesões do manguito. Existem diversas classificações. A classificação temporal, que fala de aguda ou crônica. A espessura da lesão, se é uma lesão parcial, que não para toda a espessura do tendão, uma lesão total, que traz a espessura total do tendão. Se é uma traumática, um episódio traumático bem delimitado, se é uma degenerativa, uma dor insidiosa que vai piorando com o tempo. As lesões totais, elas são redivididas por Corfield pelo tamanho dessa lesão. Uma lesão pequena até 1 centímetro, uma lesão média de 1 a 3, uma lesão grande de 3 a 5, uma lesão maciça maior que 5. Esse tamanho da lesão é medido na sua maior dimensão, seja lateral, anterior-posterior. Isso vai nos ajudar na programação do reparo dessa lesão desse paciente. Além disso, Ellman também descreve as lesões parciais. Ele escreve, a princípio, na sua localização, seja na superfície articular, mais próxima da cabeça do húmero, na superfície bursal, na região subacromial ou na região intersticial, no core, no meio do tendão. E além disso também ele descreve a profundidade, seja uma lesão menor que 15 milímetros, que pega só um pouquinho do tendão, uma lesão mais profunda, que pega de 3 a 6 milímetros, uma lesão grau 3, que seria uma lesão que pega de 9 a 12 milímetros, que seria mais ou menos metade da espessura do tendão. Já no Campbell, ele não cita essa classificação e prefere classificar em lesões com menos ou mais de 30% da profundidade do tendão. Ele dita o tratamento dele em relação a isso. Além disso, uma outra classificação importante é a classificação de Gutalier. A classificação de Gutalier é uma baseada na ressonância nuclear magnética. Ela é mais facilmente vista no córtex sagital, em T1, onde você consegue avaliar a degeneração gordurosa do ventre muscular. Um ventre muscular normal, sem nenhuma degeneração gordurosa, ele seria um estágio 0, e partindo do 0 até o 4, sempre piorando. Com o estágio 1 sendo algumas estrelas gordurosas, o estágio 2 estrelas gordurosas com mais músculo que gordura, estágio 3 músculo igual a gordura, e estágio 4 gordura acima da porcentagem de músculo. Tá? Esse tipo de classificação ajuda a predizer o sucesso do tratamento desse paciente, o quão grave é essa lesão dele e a degeneração muscular desse paciente. O tratamento para as lesões do manguito. A princípio, começar pelas lesões parciais. As lesões parciais, o tratamento a princípio é conservador. Conservador seria anti-inflamatórios, fisioterapia, alongamento da cápsula posterior, fortalecimento da musculatura do manguito rotador para menor estabilização da cabeça humeral. Quando existe falta de tratamento conservador, parte-se então do tratamento cirúrgico, que seriam, basicamente, das lesões parciais menores que 50%, só o desbridamento da lesão e descompressão subacromial se existe indicação, se o paciente tiver sinais de impacto. Ou nas lesões maiores que 50%, da substância do tendão, o melhor tratamento é a completar a lesão e reinserir essa lesão na tuberosidade. Já as lesões totais do manguito. A princípio, as lesões totais, o tratamento para elas, quando sintomáticas e após a falta, o tratamento conservador é cirúrgico. E o melhor tratamento que existe é a reinserção do manguito rotador na sua inserção anatômica. O tratamento cirúrgico, a função dele basicamente é a melhora da dor do paciente. A melhora da função, a recuperação da ADM, ele é secundário à melhora dos sintomas do paciente. Importante, sempre tentar o tratamento conservador antes. Paciente com ADM e força muscular preservadas, importante o tratamento conservador. A duração depende muito, é muito variável, nenhuma literatura eles batem o martelo, mas em torno de 6 meses é o tempo adequado, o tempo que nós usamos aqui no nosso serviço. As lesões totais, mas também existem lesões totais de mau prognóstico. Já na apresentação do paciente, a gente pode ter lesões de mau prognóstico. Quando? Quando existe uma lesão muito grande envolvendo mais de um tendão, seja o subescapular, o infraespinhal, o redondo menor. Quando o paciente já tem uma rotura, uma autostenotomia do cabo longo do bíceps. Quando existe uma migração cefálica do húmero, o paciente perde todo tipo de contenção anterior superior da cabeça humeral. Quando as alterações degenerativas glandumerais precoces, algum tipo de artrose já estabelecida, ou quando existe uma atrofia do superfície espinal, que a gente pode inferir pela classificação de Gutalier na ressonância do paciente. Além disso, lesões muito grandes, lesões massivas ou irreparáveis. Lesão massiva é aquela lesão acima de 5 centímetros, que a gente já falou antes da classificação de Caulfield. Mas lesões irreparáveis, só pode bater o martelo, falar que essa lesão é irreparável no intraoperatório.
Por isso é importante estar preparado num paciente que tem uma lesão massiva, estar preparado para uma cirurgia aberta, para uma troca de plano cirúrgico, avisar o paciente sempre disso. Por quê? Existem duas opções, ou faço o reparo anatômico, medializa-se o footprint do tendão, o ponto de inserção do tendão, onde conseguir. Não é o ideal, mas é uma opção. Outra opção é a transferência muscular para esses pacientes. Importante, antes de iniciar qualquer cirurgia, nenhum paciente pode ser submetido a uma correção de manguito rotador, uma correção de síndrome do impacto, se ele estiver em rigidez, ele tiver uma rigidez secundária com a adesiva, ou uma pré-ADM secundária esse paciente. Por quê? Porque a mobilização após o reparo, a mobilização após a descompressão desse paciente pode piorar a rigidez desse paciente. As complicações dos reparos, exclusivamente, elas são mais frequentes nas lesões grandes e massivas. Existe o risco de ruptura, geralmente em pacientes que a reparo fica muito tenso. Paciente que ele tem que ficar pelo menos 6 semanas após o reparo imobilizado com TIPOI. Então, existe o risco de uma rigidez pós-operatória, de uma capsula adesiva. Esse paciente nem sempre ele melhora. Então, existe paciente que pode apresentar uma dor persistente mesmo após o reparo. Então, buscar outras fontes para a dor desse paciente. Muito obrigado. Segue aqui a bibliografia utilizada para essa aula.